O Pablo trouxe uma excelente dúvida. Boa noite, insiders, para quem boa noite a todos os insiders aí. Qual o percentual mais adequado para alocar nos Estados Unidos, visto que o Brasil é uma grande small cap? Pablo, excelente dúvida. Eu gosto muito dessa abordagem de tratar países como empresas, né? Comparar países com empresas. Então, existem países que são blue chips, existem países que são small caps. O Brasil é uma small cap, então você deveria ter uma porcentagem pequena de Brasil na sua carteira. Se a gente for comparar capitalização de mercado propriamente dita, o Brasil estaria ali por volta de 1% da capitalização global. Então você deveria ter por volta de 1% de Brasil na sua carteira. Só que nós vivemos no Brasil. Então existe um outro fator que vai além da capitalização de mercado. Você recebe seu salário em real e você gasta o seu salário em real. Se você não tem pretensão em sair do Brasil, você vai usar o real para sempre na sua vida. Então você precisa ter uma exposição a real. Isso é obrigatório. Então você precisa investir sim uma posição grande em Brasil também. Ou seja, considerando isso, você não pode ter uma posição muito pequena em Brasil, mas considerando que o Brasil é uma small cap, você também não pode ter uma posição irrelevante nos Estados Unidos, por exemplo. Então, nos Estados Unidos, que é a principal blue chip do mundo, você precisa ter uma exposição relevante da sua carteira de investimento, e sim. Ou seja, o que eu quero dizer? Não existe uma porcentagem ideal, mas existem alguns limites. Por exemplo, eu acho que não existe nenhum cenário em que ter menos do que 5% da carteira nos Estados Unidos faça sentido. Para mim, não existe nenhum cenário. Agora, existem alguns cenários que você pode falar, poxa, mas eu já estou muito próximo da minha aposentadoria e eu vou me aposentar aqui no Brasil e tal, então faz sentido eu ter dinheiro lá fora? Aí tudo bem, você pode falar 10% lá fora, né, ter uma porcentagem um pouquinho menor faz sentido. Agora, se você me fala, eu quero me mudar para os Estados Unidos daqui a 3 anos, por exemplo, então você tem que ter uma porcentagem gigantesca em investimentos internacionais. Então tudo depende do seu perfil de investidor, tudo depende da sua vida, da sua perspectiva de futuro, enfim, do que você planeja, para você poder entender qual que é a porcentagem adequada para você, tá? Mas assim, de forma geral, não tenha uma posição pequena nem em Brasil, nem Estados Unidos, porque você recebe em real e porque Estados Unidos é a principal blue chip do mundo, tá bom?